Já estamos de volta com o Seu Estilo de Vida e a gente vai fazer uma viagem até Roraima para conversar com a repórter Larissa Adairalba. Porque a gente já passou pelo Novembro Azul, nós passamos, enfim, por vários meses diferentes que tem várias cores. E aí a gente vai saber sobre o Dezembro Laranja. Você sabe o que significa Dezembro Laranja? Eu também não sei. Mas a repórter Larissa Adairalba vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom dia, Larissa. Olá, Isabelle, bom dia a todo mundo de casa que está ligado na programação do Amazonsat. Aqui em Roraima, durante todo o ano, as temperaturas são altas. E é preciso ficar atento, saber como lidar com o sol. Quem vai nos ajudar hoje nesse bate-papo sobre o Dezembro Laranja é a dermatologista Ana Paula Witt. Seja bem-vinda. Conta pra gente o que é essa época, o que é essa data. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando para os telespectadores sobre o Dezembro Laranja, há um ano já comemorado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em todo o país e agora chegando no nosso estado, graças a Deus, ajudando a proteção solar aos habitantes desse estado, porque realmente vocês sabem, é a maior incidência de UVA e UVB do país, porque estamos a 320 quilômetros da linha do Equador. Os cuidados, o que a pessoa que mora aqui em Roraima, ou na verdade de todo o Brasil, que cuidados ela deve ter para prevenir o câncer de pele? Olha, o maior cuidado sempre será o uso do filtro de proteção solar, que sempre deve ser de 30 para cima, preferentemente 50. E não se expor em horários pico de sol com alta incidência UVA e UVB, que é antes das 10 da manhã entre as 10 e as 3 da tarde. Pode se expor antes das 10 até as 9 e depois das 3 ou 4 da tarde. Usar óculos, usar boné, usar chapéu, usar protetor solar, roupa com proteção solar que já tem, a gente pode comprar, vocês que estão sempre passeando aí no shopping, tem lojas especializadas com proteção solar. E realmente ter essa consciência, não expor os seus filhos até os 9 meses de idade ao sol, falar, ai que bonitinho, vamos levar na praia, já tem 2 meses, vamos levar. Não está indicado, porque isso aumenta o risco de câncer de pele. E também o nosso futuro da pele em relação ao câncer de pele está muito relacionado à exposição solar na infância. Então, até os 18 anos de idade, a gente tem esse cuidado especial com os nossos filhos e ensiná-los a usar proteção solar. Doutora, tem também aquela questão que tem o protetor para o rosto, tem o protetor para o corpo. Como que as pessoas devem saber dosar isso? É realmente necessário que haja essa distinção? Outro dia numa entrevista, eu até achei muita graça de uma menina que falou que gastava não sei quanto em proteção solar. Não é assim necessário um veículo, que a gente chama veículo, né, para cada parte do corpo. É importante ter a consciência e a disciplina de usar qualquer protetor solar em áreas de exposição, porque a roupa protege um pouquinho. Então, o que mais tem que pôr é rosto, orelhas, pescoço, a nuca para quem tem cabelinho curto, o colo, a parte anterior dos braços, as mãos. É onde mais a gente expõe o corpo aos raios ultravioleta e dá mais câncer de pele. Doutora, e sobre o câncer de pele, o que especificamente é essa doença? O que ela pode acarretar de mudanças para a pessoa que a contrair? Olha, o câncer de pele é o de maior incidência no mundo e no Brasil. Ninguém sabia disso. O INCA, o Instituto de Câncer Nacional, relata 125 mil casos novos ao ano. Isso é uma cifra alta. Nós aqui em Roraima ainda não temos a nossa estatística. Eu creio que em Amazonas lá já devem ter, mas aqui no nosso estado a gente tem que buscar essa estatística. E realmente estar preparados. Quanto mais cedo você descobrir o câncer de pele, maior a chance de cura.
Existem vários tipos de câncer de pele. Tem uns câncerzinhos de pele que parece um eczema, uma lesãozinha vermelhinha, uma coceirinha, uma casquinha que não sara, que sempre sangra, que cai e volta, cai e volta. Esse é um câncer de pele maligno, mas não mata. O câncer de pele maligno que mata é o que vem dos sinais, os melanomas. Esses são os temíveis e é este que a gente tem que correr. Eu já vi vários casos quando eu vou no hospital de indígenas que chegam em casos terminais com lesões de sinais grandezinha, já sangrando, e ele está todo metastásico, já morrendo de câncer de pele. Então, é uma coisinha que parece que não é, porque o pessoal pensa, o câncer é câncer de outros lugares, só de seio, de próstata, de colo, de estômago. Não. O câncer de pele nesse estado é um câncer que tem que levar com muita, muita seriedade. Doutora, e fora essa questão realmente só do protetor solar, o que as pessoas devem fazer que pode prevenir, que deve levar isso como cultural, né? Aqui, principalmente em Roraima, realmente durante todo o ano as temperaturas são elevadas, então as pessoas têm que pensar sobre isso, têm que fomentar esse debate. O que as pessoas podem estar fazendo fora o protetor solar para estar se protegendo, se mantendo? A pessoa que, por exemplo, já trabalha no sol, a pessoa tem que estar ali exposta ao sol, o que ela pode fazer? Olha, já ele prestar atenção e já os meios como vocês levarem essa informação, já estamos ganhando um terreninho à luta frente ao câncer de pele. O nosso estado está desatento, ou seja, não temos atenção adequada para proteger a nossa população. Nós da área da saúde, principalmente os dermatologistas, que são os especialistas idôneos para diagnosticar um câncer de pele, devem fazer o seu papel, assim como eu estou fazendo, assim como os meus colegas todos estão fazendo. E o Conselho Regional de Medicina, que também está atuando, porque isso é uma causa nova. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, apenas há 1 ano, institucionalizou o dezembro laranja. Laranja por causa da cor do sol, né? Então, esse sol maravilhoso que dá vida, que dá prazer para tantas pessoas, que leva as pessoas na praia, tudo isso, mas ele também é muito, muito incisivo a dar o câncer de pele. Então, nós temos que, além de usar o protetor solar, tomar todos os cuidados, conversar sobre o assunto na nossa família, nos nossos encontros. Tá preocupado com seus filhos? Filho, passa o protetor solar, passa no seu amiguinho, não fica tal hora no sol. Olha lá, o papai, me ajuda aqui. Então, sabe, essa comunicação que a gente tem que ter, que a gente tem tanto. Porque o câncer é uma palavra mística, assim, no sentido de que a gente não quer nem conversar, né? Na minha época de menina, era uma palavra proibitiva, né? Aquela doença, eles falavam, nem falavam câncer, né? Mas hoje a gente tem que ter consciência, e a saúde verdadeira de um país desenvolvido é a saúde preventiva. Então, a gente, funcionários da saúde, temos que levar essa prevenção à nossa comunidade, ao nosso entorno. Doutora, obrigada pela sua participação. Acho que todo mundo de casa entendeu muito bem os cuidados que devem ser tomados. E agora nós sabemos que estão chegando as férias escolares. As crianças vão querer ir tomar banho de piscina, brincar com os amigos, andar de bicicleta. Tudo isso tem uma grande exposição ao sol. Então sempre lembre o seu filho, lembre o amiguinho dele de passar o protetor solar, de estar sempre se hidratando. Aqui em Roraima, infelizmente, as férias vão ser curtas devido às greves. Mas eu desejo que todos tenham uma ótima semana e aproveitem esse clima natalino e de fim de ano. Voltamos com você, Isabelle. Muito obrigada pelas suas informações, Larissa. A gente vai dar continuidade aqui à nossa entrevista, então, conversando um pouquinho sobre a TPM, que também é um tema todo feminino, né? Principalmente feminino. Mas eu vou pedir para minha produção colocar aí na nossa tela o primeiro videozinho de uma moça dizendo pra gente o que ela faz para conseguir lidar com essa TPM. O que ela consegue fazer aí para se livrar um pouco, né, desses sentimentos tão ruins que estão acometendo algumas mulheres às vezes e tirando aí todo o controle do mundo feminino. Então, eu como chocolate. Muitas mulheres realmente dizem isso, né, que para controlar a TPM come o chocolate. É real isso? O chocolate realmente
ajuda em alguma coisa ou é só mental, doutor? Porque realmente muitas mulheres dizem que ficam assim descontroladas quando vem o chocolate na época da TPM, na época da menstruação. Sim, não somente o chocolate, como alguns outros alimentos, mas o mais famoso é o chocolate, que ao ingerir alguns alimentos, alguns hormônios são produzidos. E esses hormônios, dopamina, serotonina, endorfina, são hormônios que dão a sensação de conforto, de prazer. Então, elas associam a alimentação, que é uma prática adequada, junto com a prática de atividade física, que ajuda na liberação desses hormônios e dá uma diminuição nesses sintomas causados pela TPM. Então, é até uma dica para quem está em casa, né? Nesse período, você pode se exercitar. Pode comer o chocolate ou não? Pode comer. Pode, não em quantidades exageradas, mas pode sim. Mas o exercício, então, é importante nesse período. Engraçado, porque nesse período a gente não tem disposição para se exercitar, né? Mas a gente precisa estar exercitando o corpo para poder fazer uma manutenção legal disso. Sim, nem que seja uma caminhada de leve ou uma outra atividade física que lhe dê um prazer em estar praticando, é recomendável, sim. E, doutor Isaac, o que o senhor pode dizer para os homens que aturam essas mulheres nesse período, tá? Parabéns para vocês que nos aturam nesse período, porque realmente não é fácil. Não é fácil para a gente e não é fácil também para o parceiro que está ali sempre tentando lidar com a situação e que às vezes não entende como a gente entende o período, né? Eu não concordo. Tem que ser obrigação dos homens entenderem. Não concordo, eu acho que tem que ser obrigação, porque a partir do momento que nós desejamos, nós acarinhamos, nós queremos o sexo oposto, a mulher, com toda essa dinâmica psíquica, nós temos que nos permitir a entendê-las, né? Esse que é o grande ponto dos conflitos de relação, né? Tudo bem que eu estou jogando contra meus interesses psicológicos de consultório, mas se eu ver os casais felizes por se entenderem, eu sempre estarei feliz. Então, de fato, os homens têm que estar preparados, sim, nesse momento dessa tensão pré-menstrual e na própria menstruação, tem que ser acolhedor, carinhoso, colocar no colo, fazer as coisas, né? Sempre eu vou levantar essa bandeira. O entendimento desse processo advém do saber também. Ele tem que conhecer a parceira dele, ele tem que ir no ginecologista com ela, né? Ele tem que tirar as dúvidas do próprio corpo dela. Por exemplo, a questão do desejo sexual. 3 dias antes e 3 dias depois da menstruação, devido a essa questão hormonal, o desejo sexual está aflorado. Por que não naquele momento ele dá um carinho a mais para ela? Por que não naquele momento ele fazer com que ela se satisfaça sexualmente, não é, Elias? E pegando esse link, até essa questão do carinho, desse conforto que o homem passa, ajuda também, estimula a produção desses hormônios, que dá essa sensação de conforto, de prazer, desse acolhimento para a mulher. Então isso também auxilia na questão ali da diminuição desses efeitos, né, digamos assim, efeitos negativos. Isso, exatamente. Então, por esse motivo, que as mulheres, sem dúvida nenhuma, vão passar por esse momento mais tranquilas. Você, pense comigo, pense vocês mulheres, olha o desejo de vocês, eu vou falar agora. Você nessa tensão pré-menstrual, o seu parceiro chega com você, toca, abraça e diz, eu tô aqui, eu sou teu companheiro, eu sou teu parceiro. Como é que vocês vão se sentir? Vocês acham que essa TPM vai ser com tanta ebulição como seria se não tivesse esse comportamento? Não tenho dúvida que não. Talvez a ebulição dos hormônios seria o contrário, né? Porque Exatamente. a gente tem a ebulição do hormônio pro lado negativo, mas quem sabe também não aconteceria pro lado positivo caso essa tensão realmente acontecesse. Nas intervenções psicológicas que eu executo dentro do consultório, quando eu intervenho dessa forma, nas técnicas psicológicas, o resultado sempre é positivo. Sempre é positivo. Por quê? Vocês, mulheres, coeficiente emocional lá em cima. O que vocês querem? Querem que seja abarcado esse coeficiente emocional. E só quem pode dar isso a vocês são os parceiros, os sujeitos desejados. Se o parceiro chega lá, ao tocá-la, pele, química, não tem aquela história da química, como é que as mulheres vão se sentir? Como vocês mulheres vão se sentir? Né? Esse é uma das maiores reclamações. Eu escuto no consultório a seguinte frase: ele só faz carinho quando quer fazer sexo.
olha só esse anseio, olha essa agonia, olha esse conflito. Por que não fazer carinho na mulher diariamente? Por que não dar um beijo nela diariamente? Por que não acordá-la com um beijo? Por que não dormir com um beijo? Por que não dormir abraçado e depois se afasta se assim desejarem? Né? Por que não ser carinhoso? Se você tiver essa possibilidade comportamental, literalmente comportamental, você corre um grande risco positivo de que essa mulher, nesse tempo de TPM, diminua esse processo psíquico. Lógico, a dinâmica fisiológica, sim, ela está ali num contexto, né? Sim, até porque essa questão do toque na pele, entra numa questão de excitação. Então, quando há essa excitação, há esse estímulo para a produção de hormônios, como a serotonina, a dopamina, a endorfina, que dão a sensação de conforto e de prazer. Que eu acredito que é as melhores sensações que uma pessoa pode ter, ainda mais para combater, digamos, esse mal que é a TPM. Exatamente. Em relação ao conviver em sociedade, a gente precisa conviver em sociedade, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filho, a gente tem marido, e como que essa mulher consegue se controlar nesse período tão complicado? Porque às vezes o filho deixou um copo na pia sujo e ele deixa todos os dias, não tem problema nenhum, ela consegue lidar com aquilo tranquilamente, né? Mas naquele dia ali, se ele deixar o copo sujo, você se prepara, porque alguma coisa vai acontecer, né? O copo não deveria estar sujo naquele lugar. E como que a gente faz para estar controlando isso, né? Pois é, uma das coisas que o Elias trouxe à tona, que é fundamental, essa questão da atividade física, da caminhada, né? Desse processo químico. O próprio anticoncepcional, ele faz com que haja essa diminuição. Agora, essa questão que você traz à tona é comportamento. Como você mesmo trouxe nas suas próprias palavras, ela vem num contexto onde o copo que o menino deixa, ele sempre deixa. Por que naquele dia ela tem que mudar o contexto dessa dinâmica diária? Né? Ela tem que se perguntar especificamente. Ela tem que responder a si própria pelo autocontrole, pelo autoconhecimento. É aquela questão da vitimização. Eu não posso colocar minha menstruação como um fantasma ou monstro de todo e qualquer comportamento inadequado que eu venha a ter. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não é um monstro, né? É como a gravidez. A gravidez é uma posição mais bela que existe. Os hormônios estão em ebulição, estão descontrolados, sim. Mas a gente não pode fazer com que aquela pessoa seja caracterizada como uma adoecida, porque ela não está adoecida. E nesse momento de menstruação, ela também não está adoecida. Por quê? Porque ela menstruou com 12 anos, 15 anos, e essa é uma vida que ela carrega com esse ponto, com essas sintomatologias. Então, desde os 14, 12, 15 anos, ela tem que começar a perceber o seu próprio corpo, procurando um especialista ginecologista, para que ele também demande a ela esse controle desse comportamento e dessa ebulição hormonal, né? Para que ela, no dia a dia dessa menstruação, dessa tensão pré-menstrual, ela tenha um controle, literalmente controle daquilo que está acontecendo no seu próprio corpo. Ela mesma sabe, todas as mulheres sabem quando vão menstruar. Ela diz, opa, meus seios estão inchando, né? Eu estou me sentindo inchada, eu vou menstruar. Então, a partir desse momento, ela já tem que começar a fazer com que as pessoas ao redor dela comecem a entendê-la. E ela começa a se controlar. E o marido, é obrigação dele saber quando vai ser. É obrigação para que ele tenha esse controle, ele tenha essa ajuda, ele seja um apoio nesse momento, né? O filho tem que saber, para que o filho entenda também a mãe. A mãe, se ela brigar, como você falou, você deixou o copo aí, opa, peraí, realmente, minha mãe está menstruada, deixa eu ser mais um auxílio para minha mãe. Vou lavar o copo, mamãe. Ela não tem justificativa. Nesse período é melhor nem brigar, né? Exatamente. Tem pessoas que fazem por menos, é melhor não brigar. Né? Então, por esse motivo, percebe que é uma questão mais de uma análise, não do aqui e agora, não da menstruação em si, mas do que vem por trás da menstruação, o que vem por trás dessa história, o comportamento dessa mulher, dessa pessoa. Se nós tivermos a possibilidade de olhar além dessa mulher que ali se encontra, não só o hormônio, né? Mas o comportamento, sem dúvida nenhuma, o meio vai ficar melhor, não é? E já entra a questão que é melhor prevenir do que curar.
Então, se já há esse controle, essa preocupação antes do ato, no caso da menstruação, a questão ali da TPM, então, se já há uma prática de atividade física, se já há uma boa alimentação, isso tudo vai contribuir para quando a mulher chegar naquele período, junto com os comportamentos de quem está próximo dela, como do esposo, do filho, então, isso já vai contribuir para que haja uma diminuição desses efeitos. E, contribuindo para o que o colega falou, quando ensina a criança, ainda mais se for um homem, já está moldando um futuro esposo que vai estar o mesmo padrão comportamental. Então, é necessário que haja todo esse controle antes, não só quando o ato ou quando aquele momento que é colocado como negativo chega. Então, o interessante é que já venha ter todo um controle da alimentação, da prática de atividade física, e isso vai ajudar na questão comportamental. Nós vamos mais uma vez fazer uma breve pausa no nosso bate-papo. Desculpa, o nosso tema realmente está bem interessante e está difícil até da gente dar essa pausa, mas não tem problema, daqui a pouquinho a gente volta, é bem rapidinho e ainda dá tempo de você mandar a sua participação pra gente, 98111 4512, a gente volta já já.